Olá, eu sou Maria Graziella, estudante de farmácia da Universidade Federal de Sergipe, e vou apresentar o trabalho Influência de baixos níveis de atividade alfa total em alterações citogenéticas de biota vegetal. Bem, a humanidade é inevitavelmente exposta a níveis de radioatividade de fundo. A principal via é pela incorporação, por ingestão e inalação, de radionuclídeos naturalmente presentes na água, nos alimentos e ou no ar. Materiais radioativos de ocorrência natural podem danificar o DNA devido à sua toxicidade química e radiológica, e esses danos podem ser vistos durante todo o ciclo celular, principalmente quando as células se dividem. Um desses marcadores de danos citogenéticos é o micronúcleo, que são porções esféricas de material perdido durante o ciclo celular, seja pela quebra cromossômica ou de seu atraso durante a mitose. Em células humanas, o aumento de frequência de micronúcleos está associado a maior propensão ao desenvolvimento de câncer, e plantas superiores são usadas para determinar danos citogenéticos por apresentar resultados consistentes que podem servir como sistema de alerta para outros sistemas biológicos, uma vez que o alvo é o DNA, comum a qualquer organismo vivo. A partícula alfa é um dos tipos de radiação ionizante mais perigosa, porque ela possui um alto alerta e pode danificar severamente o DNA. E pensando nisso, o uso da cebola como biota vegetal pode auxiliar no entendimento desses efeitos por ser um modelo padrão, simples, confiável e reprodutível para estudos citogenéticos. Dito isso, o nosso objetivo foi avaliar alterações citogenéticas induzidas em células de cebola por baixos níveis de concentração de atividade alfa total. E como isso foi feito? Estabelecemos dois cenários. No primeiro cenário, cultivamos sementes de cebolas sem pesticidas até o crescimento de raízes com aproximadamente 5 milímetros de comprimento, apenas com água destilada. Depois, expomos as raízes germinadas a soluções contaminadas com material radioativo natural por 24 horas. Os valores de atividade alfa total dessas amostras são mostrados nesta tabela. Para o segundo cenário, a exposição às soluções contaminadas aconteceu desde o início até o sexto dia. E então, analisamos por microscopia óptica as alterações citogenéticas desses dois cenários, em função do índice mitótico e da frequência de células com micronúcleos, contabilizando 1.000 células por lâmina e totalizando 3.000 células por grupo. Para o índice mitótico, a medida da razão do número de células em divisão pelo número total de células analisadas, nós não observamos nenhum efeito nas amostras expostas por 24 horas. Mas para a exposição de 6 dias, observamos que houve um efeito citotóxico significativo na amostra R4, exposta cronicamente às soluções contaminadas por material radioativo natural. E esse efeito citotóxico foi desproporcional aos níveis de atividade alfa total das amostras analisadas. Isso sugere desequilíbrio radioativo e combinação com efeitos químicos devido à sua composição das rochas. Com a análise de micronúcleos, observamos que para a exposição de 24 horas, as amostras R1, R3 e R4 mostraram um aumento significativo na frequência de micronúcleos quando comparadas ao grupo de controle germinado somente com água destilada. Em contraste, a amostra R2, que possui os maiores níveis de atividade alfa, não apresentou diferença significativa na comparação com o controle. Isso pode estar associado com a eficácia dos mecanismos reguladores de dano celular, denominados checkpoints, que incluem a inibição temporária ou morte das células afetadas. Já para a amostra R4, que possui aproximadamente a metade do nível de atividade alfa da amostra R2, teve a maior frequência de células com micronúcleos entre as demais. E esses dados sugerem a ineficácia dos checkpoints para lidar com esses níveis de concentrações de atividade alfa. Já para a exposição de 6 dias, observamos que apenas as amostras R1, R3 e R4 mostraram um aumento significativo das frequências de micronúcleos quando comparadas ao grupo de controle. E, finalmente, ao analisarmos aos pares as amostras expostas a soluções contaminadas por 24 horas e por 6 dias, observamos que R1, que possui o menor nível de atividade alfa das amostras analisadas, teve um aumento na frequência de células com micronúcleos, enquanto que na amostra R3 isso se manteve aproximadamente constante e em R4 diminuiu. Isso reforça a hipótese da ineficácia dos checkpoints para lidar com efeitos de baixas concentrações de atividade radioativa combinados com efeitos quimiotóxicos. Com isso, podemos concluir que as frequências de índice mitótico e micronúcleos sugerem alto potencial citogenotóxico produzido pela amostra R4, compatível com seu nível de atividade alfa total de aproximadamente 0,80 becquerels, superior ao recomendado pela IAEA e CINEM. E apesar dos baixos níveis de atividade radioativa, as amostras R1 e R3 apresentaram efeitos citotóxicos e genotóxicos. Isso reforça a importância das agências de radioproteção também estarem atentas aos possíveis efeitos biológicos combinados, químico e radiológico, além dos testes de controle de qualidade de sítios radioativos. E, por fim, os resultados do presente estudo mostraram a capacidade de avaliar os efeitos induzidos por diferentes níveis de atividade alfa total usando a alho-cepa, como uma biota não humana. Obrigada pela atenção. Nosso grupo agradece o suporte financeiro do CNPq, FAPTEC Sergipe, CAPES e COPES UFES.